Olá, pessoal, tudo bem com cada um de vocês? Esperamos em Deus que vocês estejam super bem e que essa semana tenha sido muito abençoada para vocês, assim como foi para nós também. Estamos iniciando mais um estudo nesse podcast abençoado e o tema de hoje é Condenados e Culpados no Nascimento. E aí, o que é que vocês acham? Deixe seus comentários, ele é muito importante para cada um de nós, tá bom? Se você ainda não é inscrito em nosso canal, se inscreva, ative o sininho para que você possa receber notificações sempre que tiver vídeo novo nesse canal, tá certo? E compartilhe também para que outras pessoas possam aprender esses assuntos que a gente tem trazido aqui para o canal Missionários. Papel e caneta em mãos para que você também possa estar anotando os textos, as passagens bíblicas e do Espírito de Profecia, para que você de casa possa fazer seu estudo mais aprofundado, tá certo? A gente traz para cá o assunto, resumidamente, claro, porque o tempo não dá para a gente abordar tudo, mas você aí de casa pode continuar fazendo seus estudos. E antes de iniciarmos, de fato, eu queria convidar você para o primeiro Congresso Missionários que será realizado em novembro, se assim Deus nos permitir, tá certo? Não deixe de se inscrever e não deixe de compartilhar sobre esse primeiro congresso que será realizado, que a gente pretende que ele seja não somente para Pernambuco, mas também para todo o Nordeste. Se você é dos outros estados próximos de Pernambuco, entre em contato conosco pelo número que vai ficar aqui abaixo e faça suas inscrições. Vamos agora para o estudo propriamente dito. E eu convido meu esposo para que ele possa estar orando. Oremos então. Senhor Deus eterno, em nome do Senhor Jesus, nós te oramos. Mais uma vez, Senhor, agradecemos por mais esse privilégio. Agradecemos pelo Senhor ter trazido os irmãos, estar conosco aqui e podermos mais esse momento gravar mais esse estudo. Agradecemos, meu Senhor eterno, pela liberdade que o Senhor nos concede, que o Senhor nos ajude a preservá-la, que o Senhor nos guarde nosso coração, nossos pensamentos e sentimentos, que o Teu Santo Espírito conduza o entendimento e a transmissão dessa mensagem, que aqueles que venham a assistir também possam ter a mente iluminada pelo Teu Santo Espírito, para que compreendam da melhor maneira possível esse assunto, e que o Senhor repreenda o inimigo e os anjos maus para longe de todos nós. Nós te oramos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. 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 Então vamos lá, iniciar mais um estudo. Esse estudo que nós iremos ministrar hoje, ele seria, digamos que, uma continuação do estudo do podcast, que tem como título Pecadores por Natureza. Aqui nós iremos mostrar e analisar outros textos para podermos responder a pergunta do podcast de hoje, né? Que é condenados e culpados no nascimento. Então nós vamos ver se nós somos condenados no nascimento. O estudo é para justamente isso. E para iniciarmos, nós vamos ler Romanos, capítulo 5, verso 18. Porque esse texto do apóstolo Paulo, ele é utilizado para ensinar que todo ser humano que nasce nesse mundo, ele já nasce culpado e condenado. E Paulo diz assim: pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para condenação. Então, por conta do pecado que Adão cometeu, veio o juízo sobre todos os homens para condenação. Se os homens foram condenados por causa do pecado de Adão, eles também foram tidos como culpados. Então essa é uma verdade bíblica, que está registrada, né? Todos nós que descendemos de Adão fomos condenados por conta do pecado que ele cometeu. Agora vamos ver algumas citações do Espírito de Profecia que corroboram com esse pensamento de Paulo. Ellen White diz assim: esses queridos filhos receberam de Adão uma herança de desobediência, de culpa e morte. Outra citação: Adão pecou e os filhos de Adão partilham de sua culpa e suas consequências. Outra citação:
Em relação ao primeiro Adão, os homens nada recebem deles senão a culpa e a sentença de morte. E a próxima citação ela diz assim: seres humanos caídos foram herdeiros da culpa sob sentença de morte eterna. Então, tanto o apóstolo Paulo quanto Ellen White mencionam que de Adão, o primeiro Adão, o Adão que pecou, nós recebemos culpa, condenação, morte eterna, entre outras consequências. Então, eu trouxe uma pergunta aqui para a gente poder refletir sobre ela, que vai nos ajudar a começar a responder essa questão. Porque se pega essas citações, se pega a passagem bíblica de Romanos 5,18 para provar que todo ser humano que vem ao mundo já nasce culpado e condenado à morte eterna. Então vejam a pergunta: seria justo os descendentes de Adão receberem culpa e condenação por um pecado que eles não tiveram participação? Vejam só, quando Adão pecou, os seus descendentes não existiam. Nenhum de nós existia. E Adão pecou. Aí seria justo os seus descendentes que não existiam e que nunca escolheram tomar participação no seu pecado, receberem a culpa, a condenação, a morte eterna que sobreveio sobre Adão porque ele pecou? Seria isso justo? Não. Isso seria injusto. Então, como entender isso? Vamos ler Romanos 5,18 por completo. Porque só pegam a primeira parte, mas se esquecem de ler o que diz o restante do verso. Romanos 5,18, Paulo diz assim: pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também, ou seja, do mesmo modo, de igual modo, por um só ato de justiça, veio a graça sobre todos os homens para o quê? Justificação de vida. Então vejam só, da mesma maneira, do mesmo modo, assim também, como todos os homens foram condenados por causa do pecado que Adão cometeu, assim também, de igual modo, todos os homens foram justificados por um só ato de justiça que Cristo realizou, o segundo Adão, o Adão que não pecou. Então vejam só, o apóstolo Paulo aqui ele faz um contraste entre o primeiro Adão, o Adão que pecou, e o segundo Adão, o Adão que nunca pecou, que é Cristo. E ele faz esse contraste. Aí vejam só, suponhamos que Deus não tivesse apresentado a Adão e Eva o plano da redenção. E dele iria descender a humanidade. Aí eu pergunto, o que é que essa humanidade iria herdar de Adão? Somente culpa, condenação, morte eterna, que são as consequências morais, e as consequências amorais, que são as consequências que não envolvem questões morais, como fome, cansaço, fraqueza na carne, defeitos físicos, tendências para o mal, como a gente já estudou no podcast retrasado. Então só é isso que Adão, pós-queda, tem a oferecer aos seres humanos. Então Paulo tá... Desculpa. Não pode falar. E se Cristo não tivesse intervido também, não tivesse tirado, né, dado a ordem para eles saírem, ainda tinha a possibilidade deles ir lá comer da árvore da vida e eternizar aquilo ali E para imortalizar sempre. o pecado. Não, assim, a gente tá vendo esse contexto de acordo com a graça, né? Porque, assim, se Cristo não tivesse vindo para tomar o lugar de Adão, nem existiria descendência. Porque eles não morreram a morte eterna? Porque Cristo tomou o lugar dele, foi o substituto, né? E que Alan vai abordar isso mais pra frente. Então, assim, a raça humana nem existiria. Mas nesse contexto, no que Adão tem a oferecer de fato, né? Por isso que é necessário o segundo Adão.
Mas a humanidade ela nem existiria se Uhum. Cristo não tivesse tomado o Entendido, né? lugar como substituto, né? Se nós seguirmos a nossa natureza, que é fraca e inclinada para o mal, o que é que a gente vai colher? Uhum. Culpa, condenação e morte eterna. Exato. Então, Paulo ele está fazendo um contraste aqui daquilo que a gente iria herdar de Adão, do Adão que pecou, e daquilo que a gente pode herdar de Cristo, ou que a Uhum. gente já herdou de Cristo, o Adão que não pecou. Então, aí o texto diz, né? Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para justificação de vida. É a mesma linguagem, né? Uhum. Só faz substituir palavra. condenação Por justificação. por justificação Assim como foi, né? e ofensa por ato de Uhum. justiça. De justiça. É interessante, É a mesma coisa. Então, o que é que o apóstolo Paulo está também nos ensinando aqui? Que houve uma obra salvífica por todos os homens, Isso. através de um ato de justiça de Cristo. É o que a gente pode chamar de penhor, né? Uhum. Uhum. É um penhor. É. Então, Cristo, ele absolveu todos os seres humanos que não existia e que nem sequer escolheu tomar participação no pecado de Adão. É. Não lembram da época de Moisés, um dos rituais do santuário, não era que os sacerdotes eles tinham que oferecer oferta de manhã e de tarde, Uhum. Uhum. mas Sacrifício contínuo. isso, eles não tinham que oferecer oferta de manhã e de tarde pelo povo. Então esse sacrifício, essas ofertas representavam exatamente isso, que era como se fosse uma garantia para dar a chance que, até no livro O Ritual do Santuário é muito interessante ele explicando isso, porque é para dar tempo do indivíduo Se arrepender. se arrepender. E se o indivíduo morreu sem consciência daquele erro, então que a gente vai estudar, aquele sacrifício ali servia para cobrir isso, né? Porque era um Uhum. pecado por ignorância. ignorância. Ele não sabia. Então, notem essa preciosa mensagem que o apóstolo Paulo está apresentando aqui em Romanos 5,18. Cuidado com aqueles que isolam apenas a parte de cima e dizem, tá vendo? Estamos condenados. E a parte de baixo não vale não? Uhum. Uhum. Então, notem que houve uma justificação, uma absolvição da condenação, da culpa, da morte eterna, das consequências morais que veio como resultado do pecado que cada um cometeu sobre nós. Então, Cristo já nos absolveu. Aí a pergunta que eu faço que nós iremos responder agora, em que momento Cristo removeu essa injustiça? Porque, vou repetir, quando Adão pecou, nós não existíamos e nem sequer escolhemos tomar participação no pecado dele. Então vejam só, vou repetir. Quando Adão pecou, nós não existíamos e nós nem sequer escolhemos, não havia nem a possibilidade da gente escolher tomar participação no pecado dele para herdar a culpa, condenação e morte eterna. Do mesmo modo, nós vamos ver que não existíamos e não escolhemos tomar participação na absolvição que Cristo fez. Então, a injustiça foi removida por Cristo. E a pergunta é, quando? Olha o que diz Apocalipse 13, verso 8. É um verso bem conhecido. E adorá-lo-ão todos os que habitam sobre a terra, aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro. Quem é o Cordeiro? Cristo, É. que foi morto desde a fundação do mundo. Olha que interessante. O apóstolo João disse que Cristo foi morto desde a fundação do mundo. Aí eu pergunto, Cristo foi morto desde a fundação do mundo ou no ano 31 da nossa era cristã? Desde a fundação do mundo, né? Ali só foi... Desde a fundação do mundo, e houve também o cumprimento da tipologia, Isso. Uhum. no ano 31 depois de Cristo, quando ele é pendurado no madeiro. É porque Deus chama as coisas que não são como se já fossem. Né? Então notem que Cristo ele foi morto desde a fundação do mundo. Como assim? Quando Adão pecou, o que foi que Cristo fez? Ele foi até o jardim do Éden em busca do homem que estava perdido.
E quando ele fez ali todo um juízo investigativo e que conduziu o homem ao arrependimento, ele apresenta em Gênesis 3,15 o poder da graça. Porque ele declarou assim: porém, inimizade entre ti, Satanás, que era a serpente, e a mulher, que simboliza a igreja. Então, essa inimizade é justamente o poder da graça. Foi apresentado a Adão o plano da redenção. E no versículo 21 de Gênesis capítulo 3, lá fala que Deus fez vestimentas de peles para cobrir Adão e Eva. Ou seja, houve a morte de pelo menos 2 cordeiros. Um por Adão e um por Eva. E aquele cordeiro ou cordeiros que foram sacrificados simbolizava quem? Cristo, o cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Então, lá no Éden, imediatamente assim quando o homem pecou, houve o quê? Um Salvador. Cristo se apresentou para Adão e ofereceu a ele a sua própria vida em lugar da morte eterna que Adão e Eva iriam sofrer. Então, houve uma obra salvífica no Éden. Cristo tomou sobre si a culpa, condenação, morte eterna, o pecado que Adão cometeu, Cristo tomou sobre si. Por isso que naquele dia, Adão e Eva não experimentaram a morte eterna como penalidade ou castigo do pecado que eles cometeram. Então, houve uma absolvição no Éden. Então, sem existirmos e sem escolhermos, Cristo removeu a injustiça. Cristo nos absolveu. Então, nenhum ser humano, a partir do momento em que Adão e Eva geraram seu primeiro filho, Caim, depois Abel, eles não nasceram culpados, nem condenados e nem com sentença de morte eterna. Porque Cristo absolveu eles e toda a humanidade que viria a existir da herança que Adão deixou para eles. Então já fomos absolvidos. Por isso que não podemos crer que toda aquela criança que nasce, ela já nasce culpada e condenada. Não, isso não é bíblico. Cristo já nos absolveu. Agora vamos analisar algumas citações do Espírito de Profecia que confirma isso, de maneira mais clara ainda. Ellen White diz assim: Adão ouviu as palavras do tentador e, cedendo às suas insinuações, caiu em pecado. Por que a pena de morte não foi aplicada imediatamente no caso dele? E a pena de morte aqui é a morte eterna. Porque um resgate foi encontrado. O Filho unigênito de Deus se ofereceu para tomar sobre si o pecado do homem e fazer expiação pela raça caída. Então, no Éden, foi feito expiação pela raça caída. Cristo tomou sobre si o pecado do homem. Outra citação, ela diz assim: tão logo houve pecado, houve um Salvador. Cristo sabia que teria de sofrer e, contudo, tornou-se o substituto do ser humano. Tão logo Adão pecou, o Filho de Deus se apresentou como garantia para a humanidade. O penhor da nossa salvação. Agora prestem atenção, com tanto poder para desviar a maldição pronunciada sobre o culpado, como quando morreu sobre a cruz do Calvário. Então percebem que a obra salvífica que Cristo fez lá, no Éden, ele tem um peso de igual modo como aquilo que ele fez na cruz do Calvário. Vou repetir, ela diz assim: o Filho de Deus se apresentou como garantia para a humanidade, com tanto poder para desviar a maldição pronunciada sobre o culpado, como quando morreu sobre a cruz do Calvário. Então, a obra salvífica que Cristo operou no Jardim do Éden não foi um faz de conta. Não era algo, uma ilusão. Foi algo real. Através do animal ou dos animais que foram sacrificados ali, de fato, foi realizado uma obra salvífica. Ela diz com tanto poder como aquele que Cristo fez no Calvário.
Porque ali era uma promessa, né? E lá em Romanos 4 diz que aquele que prometeu é poderoso para para cumprir. cumprir. A palavra dele, ela se cumpre ao pé da letra, né? Então, era como se já tivesse cumprido. Na próxima citação, ele mais fala assim: no momento em que o homem se rendeu à tentação de Satanás e fez precisamente o que Deus lhe dissera para não fazer, Cristo, o Filho de Deus, esteve de pé entre os mortos e os vivos. Essa expressão aqui, mortos e vivos, se encontra em Números 16, 48. O que é que ela quer dizer ao utilizar essa expressão desse verso? Quem são os mortos? Os que pecaram. Adão e Eva e toda a raça humana que não existia, mas que estava condenada ali com eles. E os vivos são os seres de outros mundos que não caíram em pecado. Então, Cristo, o Filho de Deus, esteve de pé entre os mortos e os vivos, dizendo: caia sobre mim a penalidade. Ficarei em lugar do homem. Ele terá outra oportunidade. Então vejam a preciosa, graciosa obra efetuada pelo nosso Salvador no Éden, por Adão, por Eva e por todos nós que ainda não existíamos. Então, por um só ato de justiça, veio sobre todos os homens a justificação de vida. Fomos absolvidos por Cristo no Éden. Então, nenhum ser humano nasce herdando de Adão culpa, condenação e morte eterna. O que a gente herda agora dele são as consequências amorais, que já eu vou falar um pouquinho sobre elas. É a fraqueza, defeitos físicos, inclinação para o mal, tendências, desejos, impulsos, doenças, degeneração física que a gente mencionou no podcast retrasado. Então existe a maldição moral, culpa, condenação e morte eterna, que envolve questões morais, quebra de princípio, e existe a maldição amoral, que são as consequências más, negativas, que eu já acabei de mencionar. Agora veja que interessante o que diz a palavra de Deus. Esta palavra do Senhor veio a mim. O que é que vocês querem dizer quando citam este provérbio sobre Israel? Os pais comem uvas verdes e os dentes dos filhos se embotam. Vocês percebem o pensamento que está contido nesse provérbio, que era utilizado pelo povo de Israel? Os pais comem as uvas, mas quem é que sofre as consequências? Os filhos. Veja se não é o mesmo pensamento que é ensinado pela teologia calvinista, de ensinar que nós herdamos a culpa e condenação dos pecados que os nossos pais cometeram. Aí Deus fala assim, aí continua, né? Juro pela minha vida, palavra do soberano Senhor, que vocês não citarão mais esse provérbio em Israel. Por que Deus falou isso? Porque esse pensamento é errado. Pois todos me pertencem, tanto o pai como o filho me pertencem. Aquele que pecar é que morrerá, ou seja, morrerá a morte eterna. O filho não levará a culpa do pai, nem o pai levará a culpa do filho. A justiça do justo lhe será acreditada e a impiedade do ímpio lhe será cobrada. Então, o texto deixa claro que o filho não levará a culpa pelos pecados que os seus pais cometerem. E nem o pai levará a culpa que os seus filhos cometerem, dos pecados que os seus filhos cometerem. Então, por que é que Deus fala por intermédio do profeta Ezequiel que o filho não levará a culpa do pai? Porque já havia sido feita uma obra salvífica no Éden. Porque Cristo levou a culpa. Cristo levou a culpa sobre si, tomou a culpa sobre si. Aí ele diz, nenhum pai levará a culpa do filho. Por quê? Porque a alma que pecar, essa é que morrerá, a morte eterna. Essa que vai ser culpada e condenada, caso ela não se arrependa. É responsabilidade pessoal, né? Agora é a responsabilidade pessoal. Se nós somos tidos por Deus como culpados
condenados e merecedores da morte eterna, não é porque herdamos de Adão culpa, morte eterna e condenação, mas sim por conta das nossas escolhas conscientes em se rebelar contra a vontade de Deus. Olha o que Ellen White menciona. É inevitável que os filhos sofram as consequências das más ações dos pais, mas não são castigados pela culpa deles, a não ser que participem de seus pecados. Então tá claro. Sofrer consequências é uma coisa, ser culpado é outra. Por exemplo, eu posso sofrer a consequência de um pecado que meu pai comete? Sim. Por exemplo, vamos supor que meu pai ele seja alcoólatra. A gente vê assim relatos de famílias que possuem pessoas alcoólatras. O pai chega em casa embriagado e a gente sabe que está possesso por um demônio e começa a bater na mãe, na esposa, nos filhos. A casa vira um local de guerra, de batalha. Isso é sofrer consequências do pecado que o pai cometeu, que o alcoólatra cometeu. Mas eu sou culpado porque ele bebe? Não. Sou culpado porque ele bate na minha mãe? Não. Então nós sofremos as consequências, mas não somos castigados pela culpa deles. Outro tipo de consequência, herdar tendência. Eu herdei más tendências de meus pais. Mas isso não é culpa. Isso é consequência do pecado que Adão cometeu. Porque existem as consequências morais, como culpa, condenação e morte eterna. E existem as consequências amorais. Então, vamos analisar aqui, rapidamente, a questão da maldição moral e amoral. O termo amoral significa assim, algo que não é moral, que é algo que é neutro. Mas também não é imoral, né? Algo que não é moral, mas também não é imoral. Ele é neutro. Então, existe a maldição moral e existe a maldição amoral. Aí você diz assim, como assim? Eu já dei alguns exemplos, mas no estudo sobre pecadores por natureza, eu falei sobre mal e culpa. Nem tudo que é mal é culpa. Então, maldição moral e amoral são outros termos que eu estou utilizando para falar da mesma coisa. Só que eu vou dar outro exemplo. Veja o que diz a passagem de Gênesis, no capítulo 2. Isso aqui é Deus falando para Adão. E ordenou o Senhor, Deus, ao homem, dizendo: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás. Aqui nós temos um mandamento moral, um princípio moral. Aí Deus finaliza, porque no dia em que dela comeres, ou seja, se você desobedecer à minha ordem, certamente morrerás. Eu pergunto, que tipo de maldição é essa que viria sobre o homem se ele pecasse contra Deus? É uma maldição moral. Por quê? Porque ela envolve princípios morais, envolve quebra de princípio. Então, se Adão desobedecesse, ele iria morrer. E que tipo de morte é essa? Romanos 6,23, Paulo diz que o salário do pecado é a morte eterna. Então, essa morte que Adão iria experimentar era a morte eterna. Ele iria receber a sentença de morte eterna no momento em que ele pecasse contra Deus. E iria morrer. Deixaria de existir eternamente. Então, isso aqui é uma maldição moral. Um exemplo de maldição moral. Então, vamos ler Gênesis no capítulo 3, verso 19. Um outro exemplo, agora do mal amoral. O mal que não é moral, não é imoral, ele é neutro. Diz assim, no suor do teu rosto comerás o teu pão. Isso é Deus falando para Adão, depois que ele peca. Até que te tornes a terra, porque dela foste tomado. Porquanto és pó, e em pó te tornarás. Aqui também está falando de morte. Só que não é a morte eterna, é a morte temporal. Então, a gente analisa aqui. Adão pecou.
Deus falou que se ele pecasse, certamente ele morreria. Ou seja, ele receberia o salário do pecado, que é a morte eterna. Pergunta, ele morreu? Ele experimentou a morte eterna? Não. Por quê? Porque um substituto tomou o seu lugar. Cristo tomou sobre ele a penalidade pelo pecado que Adão cometeu. Cristo experimentou a morte eterna por Adão lá no Éden, quando aquele sacrifício foi feito. Mas eu pergunto, Adão deixou de receber a morte temporal, relatada em Gênesis 3,19? Ele Não. ainda mesmo assim passou pela morte. Ele passou pela morte temporal. Isso. Ele viveu 930 anos e desceu à sepultura. Mas essa morte que ele experimentou não era porque ele Tivesse perdido, né? não era a penalidade pelo pecado que ele cometeu. Porque a penalidade pelo pecado é a morte eterna e não a morte temporal. E, infelizmente, muitos dentro do cristianismo, dentro do adventismo, confundem essa questão. Porque eles dizem assim, então, se é possível, se uma criança ela não nasce culpada nem condenada, então por que ela morre? Ela morre porque ela sofre as consequências do pecado de Adão, e não a Resultado, culpa. né? Isso dá o resultado. É o resultado. Quando Adão pecou, veio maldição moral, como culpa, condenação e morte eterna. Mas veio e também a questão da existência do pecado aqui na Terra, né? Mas também veio a maldição amoral, as consequências do pecado dele. Morte temporal, dor, sofrimento, fraqueza na carne, inclinações, tentação, defeitos físicos, degeneração física, mental e moral. Tudo isso é consequência do pecado que Adão cometeu. Mas isso não é culpa. Isso não é não envolve princípios morais, quebra de princípio. Então a gente precisa fazer essa diferença, porque senão a gente vai confundir tudo. Isso é só um exemplo assim bem rápido. Isso aí, tudo que você falou é mais ou menos assim. Eu fiz uma escolha errada na minha vida e devido a essa escolha errada, hoje eu colho o quê? As consequências dela. Uhum. Me arrependi, não faço mais, mas as consequências dela ficou. Elas ficam. Exatamente. É igual o indivíduo que ele rouba, né? Comete um assalto, mas ele se arrepende de verdade em algum momento. Mas foi provado que foi ele que roubou e ele tem que pagar pelas consequências. Mas ele se arrependeu. Foi de justificado fato, por Cristo. Foi justificado por Cristo, se arrependeu e permanece se consagrando a Deus para não mais cometer aquilo ali. Mas A consequência ficou. As consequências ficaram. Então, do mesmo modo, aconteceu quando Adão pecou. Outro exemplo que nós poderíamos citar é que Deus ele diz assim, por tua causa, maldita será toda a terra. E veja se a terra não foi afetada pelo pecado de Adão, sofreu as consequências. A folha que não murchava passou a murchar. Frutas que não apodreciam passaram a apodrecer. No relato de Gênesis diz que surgiram ervas daninhas que não existia. Mas essas coisas não são pecado. São a maldição amoral do pecado de Adão. E isso também envolve a questão da morte temporal. Lembrem-se, existe a morte espiritual. Vós estáveis mortos em ofensas e pecados. Isso é morte espiritual. Existe a morte temporal, a morte pela qual Lázaro passou. Ele morreu e foi ressuscitado por Cristo. A morte pela qual Cristo também passou. E existe a morte eterna. Você morre e nunca mais vive, como consequência do pecado voluntário e consciente que você cometeu. Agora, vamos responder a próxima pergunta que diz assim: como entender o Salmo 51:5? Porque o Salmo 51:5 diz assim: eis que em iniquidade fui formado e em pecado me concebeu minha mãe. Por quê? Então tá certo. Tudo isso que a gente está vendo até agora demonstra claramente que ninguém nasce culpado, ninguém nasce condenado.
porque todos nós já fomos absolvidos por Cristo lá no Éden. Uma obra salvífica foi feita. Se nós somos culpados e condenados e sentenciados à morte eterna, agora é por conta das nossas escolhas rebeldes contra a luz da palavra de Deus. É por nossa própria conta agora. Então, como entender o versículo 5 do Salmo 51? Porque esse verso é utilizado para dizer assim, que toda a humanidade já nasce culpada, condenada. Ok, veja só. O Salmo 51, ele foi escrito em forma de paralelismo. O que é isso? O autor bíblico, ele utiliza duas frases com palavras diferentes, mas que conduzem ao mesmo pensamento. Os escritores bíblicos, eles gostavam de utilizar essa forma de escrita para enfatizar a mensagem. E a gente sabe que o Salmo 51 é a confissão de Davi em relação ao pecado que ele cometeu com Batseba. Então, de fato, ele se arrependeu verdadeiramente e ele faz uma confissão utilizando o paralelismo. Veja, olha o que diz o Salmo 51, a partir do versículo 1, diz assim, veja. Tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. É a primeira frase. Apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das suas misericórdias. É a segunda frase. Que tem o mesmo significado. Que tem o mesmo significado. Fala na mesma língua. Agora vejam o próximo verso. Lava-me completamente da minha iniquidade. Primeira frase. E purifica-me do meu pecado. A Mesma coisa. Mesma coisa. Só usa palavras diferentes. Uhum. A Próximo poesia verso. hebraica, né? Que é a forma. Tem muito isso nos salmos, né? É. E nos provérbios. O versículo, o próximo verso, diz assim, ó, porque eu conheço as minhas transgressões. Primeira frase. E o meu pecado está sempre diante de mim. Mesma coisa. Próximo verso. Contra ti somente pequei. Primeira frase. E fiz o que é mal à tua vista, para que sejas justificado quando falares e puro quando julgares. Com três coisas com o mesmo significado. Uhum. Agora vamos para o verso 5, seguindo esse mesmo pensamento. Eis que em iniquidade fui formado e em pecado me concebeu. Quem? Minha mãe. Minha mãe. Então, ele foi formado e concebido no pecado e na iniquidade de quem? Da mãe dele. Da mãe Não dele. E não dele. Isso. Então, é isso que o texto está dizendo. É porque existe uma tradução, a nova tradução na linguagem de hoje, que traduziu literalmente Eu nasci pecador. Eu nasci pecador. Uma tradução desonesta, né? É, ali não é... Um crime, né? Contra... ali não é uma tradução confiável. Ali é Nunca foi, uma... né? Essa Bíblia não é confiável de jeito nenhum. Para mim, ali, nesse verso, o que nós temos ali é apenas o pensamento teológico do homem. Do homem. Do E tradutor. não a tradução do texto. É. Então, tá claro. Eis que em iniquidade fui formado e em pecado me concebeu minha mãe. Ele estava falando que ele foi formado na iniquidade e concebido no pecado da mãe dele. Da mãe dele, E não no pecado e iniquidade dele. Agora, eu gostaria de fazer aqui algumas perguntas. Essas perguntas, algumas delas, eu tirei de um livro chamado O Verbo se fez carne, do doutor adventista Ralph Larson. Na primeira pergunta diz assim, ó, quem está falando no texto, no versículo 5? Quem é que está falando? Davi. Sobre quem ele está falando? Sobre ele e sua mãe. De que ato ele está falando? Da sua própria concepção. O que ele diz a respeito da concepção, que foi em pecado. De quem era o pecado? De sua mãe, como nós vimos. Qual era a natureza do pecado? Não nos é dito. Quais são as possibilidades? Concubinato ou uma mãe ruim. O pai de Davi era quem? Jessé. Jessé tinha vários filhos. O Davi, ele era o filho mais novo. Então era provável que Jessé tenha cometido adultério. Tenha traído a esposa de seus filhos com uma outra mulher, da onde nasceu Davi. Porque lembra que Cristo menciona que aquele que comete adultério
ele torna-se um adúltero. E aquela pessoa com quem ele manteve o relacionamento sexual também torna-se adúltera. É. Então existe a possibilidade de que Jéssica tenha cometido adultério com uma outra mulher que tornou-se a mãe de Davi e que Davi estivesse fazendo menção a isso. Justamente porque também ele cometeu adultério com Batseba. Isso. Porque Batseba era casada. Eu vou falar uma coisa. Ele usa como se fosse... Uma tipologia do que ele fez. Uma faz, analogia. O que eu fiz é parecido com o que aconteceu Comigo. Meu pai e minha mãe. Né? Então vejam só, por que eu trouxe essas perguntas para a gente refletir sobre esse ponto? Porque pegam o Salmo 51:5 e diz assim, tá vendo? Toda a humanidade nasce pecadora, culpada, condenada e cheia de pecado. Só que quando a gente lê o versículo 5, Davi não diz assim, eis que em iniquidade toda a humanidade foi formada e em pecado foram concebidos. Davi não diz isso, Davi está falando dele, somente dele. Ele não está falando de toda a humanidade, ele não está englobando todos os seres humanos. E não está falando de uma condição assim, de que nasce pecador, né? Uhum. Que ele nasce pecador, mas em pecado, em um mundo de pecado. Em um mundo de pecado. Esse texto aí é bem clássico para que as pessoas peguem ele para justificar aqueles que ela não consegue abandonar. Tá E a vendo teologia como de um texto só, né? é? Que a gente sabe que a Bíblia, ela deve ser um conjunto sobre aquele assunto, Isso. né? Para uma doutrina ela ser validada, tem que ser um conjunto de textos. Porque se fosse assim, Exatamente. por exemplo, tem lá o texto de Gênesis, quando Raquel morre, né? Que o Espírito, tem esse texto na Bíblia que fala isso. Então, muitos vão se apegar, se for se apegar a esse texto, vai dizer, ok, tá vendo que existe uma entidade, que, né, que a alma não desencarna. que desencarna. Então, assim, a gente pode pegar um texto só para criar uma doutrina, mas fazem isso com esse texto de Davi. Com esse texto de Davi, É por isso que eu falei que ele é clássico, né? Uhum. Para defender sua tese ali, sempre usam isso, é incrível. Sempre quando você vai perguntar a alguma pessoa que é sobre essa questão, né? Que ela diz assim, que ela afirma que nós nascemos pecadores. Sempre. Quando você diz assim, não, me mostra um trecho bíblico. Já corre para Aí ela. corre para Salmo 51:5. Corre para Salmo 51:5. Somente. E que nem está falando disso. Davi está Exato. falando dele, não está falando da humanidade. Então, utilizar esse verso para ensinar que o homem já nasce pecador e culpado, isso aí é uma desonestidade Com a verdade. com a palavra de Deus. Não façam exegese, façam exegese do texto. E levando em consideração tudo aquilo que a Escritura menciona sobre Isso. esse ponto que nós estamos aqui abordando. Então vamos ler aqui um texto que se encontra em Romanos capítulo 9, verso 11. E veja que interessante esse verso. Paulo aqui está falando sobre Esaú e Jacó, que estavam no ventre de Rebeca. E o texto diz assim, pois não tendo os gêmeos ainda nascido, nem tendo praticado bem ou mal, para que o propósito de Deus, segundo a eleição, permanecesse firme, não por causa das obras, mas por aquele que chama. Veja que interessante esse verso. Porque Esaú e Jacó eram bebês no ventre de Rebeca, e Paulo diz que eles não tinham praticado bem ou mal. Então, como é que uma criança ela já é culpada, condenada, pecadora? Ela não pode herdar a culpa dos seus pais, e nem de Adão, porque nós já vimos que eles foram absolvidos. E lá em Ezequiel fala que o filho não levará a culpa do pai. Então, como é que ela já nasce culpada? Como é que ela já herda a culpa? Se já houve uma obra de salvação. E a Escritura mostra isso. Então, como é que Davi viria e dizia assim? Não, toda a humanidade já nasce culpada. Então, e o texto aqui está falando que eles nem sequer praticaram nem bem nem mal. Então, o bebê não peca no ventre. E muito menos peca ao nascer. E Deuteronômio 1:39 já eram crianças que já tinham nascido, e Deus ali disse que eles não sabiam fazer nem diferença entre o bem e o mal. Não sabiam nem o que era certo e o que era errado. Uhum. Então, para finalizar a minha parte do estudo, Ellen fala assim, ó, disse nosso Salvador, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis vida em vós mesmos. Aqui está falando da vida espiritual. Porque a minha carne verdadeiramente é comida
e o meu sangue verdadeiramente é bebida. João 6, 53 a 55. Agora vejam a aplicação que ela também faz a esse verso. Ela diz assim: isso é verdade quanto à nossa natureza física. Mesmo esta vida, a vida biológica, mesmo esta vida terrestre, devemos a morte de Cristo. Por que eu coloquei essa citação? Porque muitos dizem assim: então você está me dizendo que uma criança que nasce, se ela não nasce culpada nem condenada, se ela já nasce absolvida, então ela não necessita de um salvador. É isso que você está me dizendo. Muitos utilizam esse argumento. E aqui, Ellen White, ela menciona que até da nossa vida biológica, a gente deve isso, a nossa existência, a gente deve isso à morte de Cristo. Então é óbvio que um bebê, que uma vida que foi gerada no ventre de uma mulher, ele necessita de um Salvador. Porque ele só existe devido à morte de Cristo na cruz do Calvário, devido à vitória de Cristo. Embora ele não nasça culpado. E outra coisa, nós vimos que houve uma obra de salvação no Éden. Todos que vêm ao mundo nascem absolvidos. Isso é o quê? Salvação. Aí alguém pode dizer, então não precisa mais de Cristo. Precisa. Não, claro que precisa, porque não foi feita essa obra já para dar a segunda chance. Por que para dar a segunda chance? Porque Deus nem não a segunda sabe. chance a gente teria se ele não tivesse morrido. E Deus não Justamente. sabe que o homem vai se desviar em algum momento da vida. Justamente. Sabendo que ele vai se desviar, que ele vai cometer o primeiro pecado, e aquele pecado vai se tornar um hábito, e como a gente estudou naquele podcast, Retrasado. que Ellen White diz que isso se torna uma segunda natureza. É necessário E aí, um novo então, nascimento, né? Exatamente. Então não tem como excluir Cristo, mesmo que a gente aceite que a criança não nasce culpada. Mas mesmo uma criança que nasce num lar cristão, que os pais verdadeiramente estão buscando, né, a santificação. Então aquela criança, ela tem o seu caráter que está sendo moldado pelos pais. Mas essa criança que tem um caráter moldado pelos pais, o que vai moldar essa criança é a educação ou o poder de Deus atuando na vida dela? Então os pais estão ali direcionando aquela criança, mas aquela criança não vai precisar de Cristo, do Salvador do pecado, para que ela continue e desenvolva um caráter justo. Então ela necessita, então nós necessitamos de Cristo a todo momento. Isso. Né? Até porque tem um texto bíblico, se vocês lembrarem, vocês podem citar ele, que ele diz assim: ensina a criança no caminho que deve andar. Né? E até quando for velha, não se desviará dele. Isso. Justamente. Porque em algum momento da vida ela pode vir a se desviar, que na grande maioria das vezes acontece, né? Mas ela vai mais na frente lembrar de todos os ensinamentos, e aí é a partir desse momento que elas vão buscar a quem? A Cristo. Elas vão lembrar da infância que tiveram, dos ensinos que os pais, da parte que os pais fizeram e exerceram, e vai voltar para quem? Para Cristo. Então a gente vê que a criança, que todo ser humano que veio ao mundo, ele já nasce absolvido da culpa, condenação, morte eterna. Ele não nasce pecador, ele vai tornar-se um pecador. E a gente vê que ele depende totalmente de Cristo. Mas isso não significa que ele vai nascer culpado e condenado. E o fato dele não nascer culpado e condenado não significa que ele não dependa de Cristo. Lamentações de Jeremias diz assim, que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. E essa é a causa de não sermos consumidos. Se estamos vivos, é porque devemos a morte de Cristo. A gente olha assim para essa teologia, porque quer que as crianças ou os bebês já nasçam condenados à morte eterna. Está parecendo né? Tá parecendo mais sacrifício a Moloque. É uma Ao coisa. Deus Moloque. Falam assim, né, que alguns evangélicos se consideram o Deus do Antigo Testamento um tirano, né? Aí a gente disse, não, mas o Deus do Antigo Testamento, ele era amor, era Cristo. É verdade. Mas quando você ensina uma coisa dessa, você também não está tornando Deus um tirano, não? Tornando Deus um tirano. E nós mesmos estamos sendo tiranos ao acreditar nisso. E um detalhe, né? Para mim trazer essa teoria para dentro da igreja, eu tenho que começar também
Se eu acredito que a criança já nasce pecadora, então tem que fazer que nem os católicos. É, Batizar. Eu vou por ter que isso que pegar eles minha batizam. criança e vou batizar, porque nesse Os católicos, os calvinistas, Quanto antes luteranos. possível, eles É. fazem isso. Eles fazem isso quanto antes, que é para não correr o É. risco da criança morrer perdida. Na mente deles, Exatamente. né? É. Na Então, mente deles. Isso não é uma coisa até sem lógica. Se a Isso Bíblia não é muito crença clara, adventista. Aham, né? Isso. Infelizmente, os protestantes levaram isso com eles. Aí a gente vai e retrocede, porque a igreja não pensava assim. É. exatamente. A igreja É, adventista. é como se fosse uma ânsia, um desejo de defender com tanto vigor que pecado e a já condenação. nasce Que não condenado, tem o que fazer. mas ninguém quer exaltar que Cristo já nos absolveu. É. Não é Não interessante? quer exaltar a punição, mas não quer exaltar a A justificação, a né? misericórdia. É. Exatamente. E a gente ainda tem alguns textos para fortalecer toda essa ideia que a gente desenvolveu até agora. Por exemplo, esse texto do Espírito de Profecia, que diz assim, ó: por meio das tentações de Satanás, o gênero humano todo se tornou transgressor da lei de Deus, consequentemente pecador, né? Isso, o texto Se não diz, não tornou, né? nasceu, né? É. Não Se nasceu. tornou E eles se tornaram por meio de quê? a transgressão. Das Das tentações tentações de Satanás que os levaram a a transgredir. transgredir. A pecar. Mas pelo sacrifício de seu filho, abriu-se um caminho por onde podem voltar a Deus. Mediante a graça de Cristo, podem habilitar-se a prestar obediência à lei do Pai. Então não precisa continuar nessa experiência, né? Uhum. Outro texto do Espírito de Profecia diz assim: por causa do pecado, sua posteridade, a de Adão, né, nasceu com propensões inerentes à desobediência. Consequentemente, essas propensões vão levar o indivíduo a se tornar pecador, né? E como a gente já estudou com os textos anteriores, se torna natural. Então, por isso, se torna pecador por natureza, né? É mais fácil escolher pecar contra Deus do que obedecer a Ele. Principalmente porque a mente ainda está em desenvolvimento e tudo, e quando é pequeno, a força da carne, do instinto é muito mais Controla. forte. Controla, né? O Egoner, ele tem algumas citações dele aqui que são muito interessantes. Veja como que a igreja entendia essas coisas. Totalmente em harmonia com tudo que a gente aprendeu até agora. E esses textos são muito interessantes porque nos ajudam a entender de maneira assim bem fácil. Veja o que é que ele diz aqui, ó. Os bebês não têm pecados pessoais dos quais se arrepender. E são salvos em virtude da vida de Deus derramada em Cristo por toda a raça. Tudo que Alan já falou, né? Assim que as pessoas chegam à idade do entendimento e da responsabilidade. Olha aqui a informação, né? Assim que as pessoas chegam à idade do entendimento. Ele está falando pessoas, não adultos. Então, isso é um momento da idade da criança, da fase dela que a gente não sabe. Não sabe. Não Só tem Deus como sabe. definir, né? Mas é quando ela tem... Por isso que Deus disse lá em Deuteronômio 1,39 sobre os filhos de Israel, que a gente não faz ideia da idade que eles tinham ali, quando Deus falou isso deles, que eles não sabiam distinguir entre o bem e o mal. Né? É aqui diz, assim que as pessoas chegam à idade do entendimento e das responsabilidades, elas devem aceitar pessoalmente o Senhor Jesus pela fé e demonstrar sua fé nele. Não porque Deus o tenha arbitrariamente decretado, mas porque somente assim podem ser guardadas do pecado. Os homens podem viver apenas pela fé. Olha que interessante isso. Mas o tenro bebê ao seio de sua mãe é a imagem perfeita da fé e confiança. Por quê? Porque aquela criança ela tem total dependência e confiança na mãe. Né? É isso. Ela é total dependente da mãe, confia totalmente na mãe. Ela tem a fé dela na mãe dela. Ela confia, né? Aí continua.
é mais longe possível de rejeitar a graça de Deus. Por quê? Porque é inocente. Não tem discernimento, né? Não tem compreensão. Continua dizendo, mostra-nos como devemos estar ligados à palavra viva, assim como o bebê está ligado à mãe. Uhum. E se alimentando da mãe, né? Totalmente dependente da mãe. Ele está usando um exemplo, né? Por isso que Cristo disse que devemos ser como as crianças elas pertencem ao reino dos céus, né? Desta verdade, Cristo é testemunha por meio de Davi. Esse texto de Salmos 22 é interessante. Quando diz ao Pai, tu me fizeste confiar quando eu estava ao seio de minha mãe. Por quê? Porque ele confiava na mãe, né? Assim como nós devemos confiar em Deus, e mostra como a criança ela é inocente, né? Outro texto dele diz assim, ó, os bebês que não chegaram a uma idade em que possam entender o certo e o errado por si mesmos são objetos especiais do favor de Deus. Você vê que ele usa a palavra bebês. Ele não usa a palavra crianças, porque em algum momento a criança ela vai cometer o pecado consciente. Ela começa a ter um com que entendimento, idade? né? A criança com certa idade. Agora, bebê, aí vai de cada um entender o que é o bebê, até que idade é considerado um bebê. Né? Mas estamos falando de bebê de colo, né? Em virtude do sacrifício de Cristo, eles compartilham da redenção universal da morte resultante de serem descendentes de Adão, que a gente já estudou até agora, para não precisar explicar. Eles não precisam ser batizados para que sejam vivificados dessa morte, visto que esta morte é prometida tanto aos iníquos quanto aos bons. Que morte? A morte física. É a morte atemporal, né? Atemporal, que o que Alan já explicou até agora. Mas foram vivificados desta morte e não podem sofrer a morte que vem da penalidade do pecado, que é qual? A morte eterna. Pois nunca tiveram culpa pessoal. Tá vendo? E, portanto, são salvos pela graça de Deus, como todos os que são salvos, mas sem o batismo, pois lhes é impossível cumprir as condições do batismo. Não podem crer e nem descrer. Por quê? Porque não tem consciência. Não tem Até consciência. porque, né? No ato do batismo é feito até algumas perguntas. Como é que a criança ou o bebê vai responder aquelas? O batismo, Jesus Cristo disse, é para o arrependimento. A criança vai entender do que ela vai se arrepender. Um bebê de colo. Arrependimento significa mudança de mente. Isso. Ela vai mudar o quê se ela não sabe Ela nada? ela não entende nada. Ela está agindo pelo instinto, né? Pela natureza dela. Outro texto dele diz assim, ó. A natureza humana é pecaminosa. E a lei de Deus condena todo pecado. Não que os homens nasçam no mundo diretamente condenados pela lei, pois na infância eles não têm conhecimento do certo e do errado e são incapazes de fazê-lo, mas nascem com tendências pecaminosas devidas aos pecados de seus ancestrais, e quando Cristo veio ao mundo, ficou sujeito a todas as condições às quais as outras crianças estão sujeitas. Isso é interessante, né? Porque aqui a gente fica bem claro que tendência não é pecado. E mesmo que alguém diga assim, mas tem um texto do Espírito de Profecia que diz que a criança nasce egoísta, mas ela não é culpada daquele egoísmo, aquilo ali é a natureza agindo pelo que é natural dela, mas ela só vai ser culpada e condenada por aquilo quando ela tiver consciência de que aquilo de fato é errado e ela fizer questão. A gente vai ler um texto do Espírito de Profecia aqui que vai explicar isso, de fazer questão, né, de preferir continuar fazendo aquilo, sabendo que está errado. Outro texto de Wegner diz assim, ó, é evidente que Adão não podia dar a seus descendentes uma natureza superior à sua. Então, o pecado de Adão tornou inevitável que todos os seus descendentes nascessem com natureza pecaminosa. Sentença de morte, no entanto, não é transmitida a eles por terem nascido de Adão, mas porque eles pecaram.
Ou seja, transgrediram a lei, cederam à A natureza. sentença, ela passa a ser atribuída ao homem quando o homem comete o primeiro pecado. Quando ele escolhe, né? Consciente, né? Quando ele Escolhe escolhe pecar. ceder, É. né, Isso. às suas tendências. Consciente. Em Deuteronômio 24:16 diz assim, ó, os pais não morrerão pelos filhos e nem os filhos pelos pais. Cada um morrerá pelo seu pecado, igual o que diz lá em Ezequiel, né? Ezequiel já toma esse entendimento com a inspiração do Espírito Santo e já amplia, né? E essa morte é a morte eterna. É, Pela a culpa, penalidade, né? pela culpa do pecado. É. Cada um é responsável pela sua. Consequentemente, ninguém nasce condenado pelo pecado de Adão Pelo e pecado Eva. de Adão, é. Agora vamos para mais textos do Espírito de Profecia. Veja o que esse texto diz. Esse texto aqui ele é muito interessante. Ele traz muita clareza para esse assunto. Diz assim, ó. Os que têm oportunidade. Esse texto, veja que interessante. Os que têm oportunidade de ouvir e compreender a verdade. Veja as palavras-chave. Oportunidade de ouvir e compreender a verdade, mas não se esforçam por fazê-lo, pensando que se não a ouvirem, não serão responsáveis. Veja, aqueles que evitam. Os que praticam ignorância voluntária. Eu não quero nem saber disso aí. E ele já sabe que se manter contato, vai ter contato com a verdade. Então já Ele sabe tem que noção. Já tem noção. Ele tem noção. Ele pode não ter Um entendimento ainda. e até não ter lido o texto nem nada. Mas não quero se Mas comprometer. ele ouviu né? falar, né? Por exemplo, ele ouviu falar que Alan está pregando sobre isso, isso e isso. E lá vem Alan trazer os textos. Não quero nem ouvir. Não quero nem ouvir. Porque na mente da pessoa, disseram o que Alan estava pregando, disseram como Alan estava pregando, então fez sentido para ele. Aí ele diz assim, se eu receber essa informação, haverá responsabilidade sobre Vai mim. ter responsabilidade se ele tiver certo. Eu vou ter que me submeter para Deus. E eu não quero isso. Se ele tiver certo, eu vou ficar responsável. E pelo que eu entendi, isso é muito forte. Isso não é para mim, não. Então, a pessoa que age assim é quem tem a oportunidade, diferente de uma pessoa que vive nesses países muçulmanos, por exemplo, que a Bíblia não pode nem chegar lá, né? De ouvir e compreender, mas e não se esforçam por fazê-lo. Ou seja, tem gente que quer ser levada nos braços, né? Quer que a verdade seja passada para ela assim, tudo mastigadinho, né? Pensando que aí o texto diz assim: serão considerados culpados perante Deus, da mesma forma que se tivessem ouvido e rejeitado. Interessante. Uma criança que não tem consciência Pronto, pode ser considerada culpada. De Não. maneira Porque ela tem que compreender a verdade. Não só ouvir, mas compreender. Compreender. Por exemplo, Tem que ter a oportunidade também, né? um exemplo, Guilherme Miller. Ele teve a oportunidade, ele ouviu sobre o sábado, mas ele não Ele compreendeu. não compreendeu. E Ellen White disse, né, que Deus não levará em consideração isso, porque não foi algo que ele rejeitou, mas ele realmente não conseguiu compreender. E Deus vai levar em consideração o seu estado, a sua velhice. E ela finaliza dizendo, né, que um anjo guarda o precioso pó do seu servo. Então, assim, é quando realmente a pessoa tem a oportunidade de ouvir, mas não quer compreender. E aí o texto continua também dizendo assim, ó: não haverá desculpa para os que preferem continuar no erro. Tá vendo? Essa questão de preferência, de escolha, né? De realmente querer, né? E sabendo, né? Tendo discernimento. Quando poderiam compreender o que é a verdade. Em seus sofrimentos e morte, Jesus fez expiação por todos os pecados de ignorância. Por isso que lá em Atos 17, né? 30, 30, diz que Deus não leva em conta o tempo da ignorância, porque aconteceu tudo isso que a gente estudou até agora. Porém, continua dizendo, mas não foi tomada nenhuma providência para a cegueira voluntária, ou seja, um indivíduo que ele faz questão de não querer saber, né? Ou de permanecer no erro. Daí continua o texto dizendo, não seremos
considerados responsáveis pela luz que não atingiu nossa percepção. Agora me diga como que um bebê poderá ser responsável. Se ele não entende, se ele não entende. Ele nem o nome da mãe sabe dizer. Mas pela luz que resistimos e pela que rejeitamos. Tá vendo? Um homem não poderia compreender a verdade que nunca lhe foi apresentada e não pode, portanto, ser condenado pela luz que nunca teve. Isso aqui não inclui aqueles que tiveram a oportunidade e rejeitaram. Aqui já é os ignorantes involuntários. Eles realmente não tiveram a oportunidade. Não tiveram nenhuma. acesso. Nem nada. E se tivessem tido, Aceitariam. teriam aceitado. Aí o texto finaliza assim, ó, essa última parte. Mas se ele teve a oportunidade de ouvir a mensagem e de conhecer a verdade, mas recusou-se a aproveitá-la, estará entre aqueles de quem Cristo disse: não quereis vir a mim para terdes vida. Aqueles que deliberadamente se colocam onde não terão oportunidade de ouvir a verdade. Veja que é tanta informação aqui num texto só. Veja que tem pessoas que elas se colocam numa situação voluntariamente que não tem nem condição de ter oportunidade. Ou seja, ela faz por onde se esquivar. Né, até de ter a oportunidade de ouvir. Serão contados entre os que ouviram, é como se tivessem ouvido a verdade e persistentemente resistiram às evidências desta. Então, é assim que o indivíduo, então, passa a ser condenado, culpado diante de Deus. Existe um caso de uma irmã que ela contou, ela deu estudo bíblico a uma pessoa da família, e essa pessoa recebeu aquele estudo básico, ouvindo a voz de Deus. Aí finalizou. E ela queria dar o estudo, O Grande Conflito, com Luiz Gonçalves. Aí quando foi oferecer, aí essa pessoa disse assim: não, eu não quero continuar estudando. Porque eu sei que se eu estudar, eu vou ter mais conhecimento e mais responsabilidade virá sobre mim. Então eu prefiro não estudar. E ela recusou. Mas assim, graças a Deus, que depois de um tempo essa pessoa aceitou a mensagem adventista e foi batizada. Mas nesse caso aí, antes dela tomar a decisão, né? Mas veja que ela estava cometendo a ignorância voluntária. Para Deus, era como se ela tivesse tido o estudo, entendido tudo e rejeitado. E agora eu vou fazer uma observação. Embora seja um exemplo importante para a gente, mas a gente também tem que levar em consideração que até nós também. Porque tem gente que já é adventista, recebeu o estudo, foi batizado, pronto. Acabou-se. Agora é só ficar se alimentando da mesma informação. Aquele loop, né, infinito. Só ouvindo a mesma informação. Não precisa mais ouvir mais nada. Só ouvindo a voz de Deus. Só aquele guia, estudo básico, superficial, só isso. Não tem um estudo diário, né? Não estuda por si só. Então, não busca cavar as escrituras. Essas informações que a gente está dando também servem para todos nós. Porque a luz ela é progressiva. Isso. Ela não desfaz o que Deus já deu, o entendimento. Mas ela vai ampliando. E aprofundando o discernimento. E esse aprofundamento, por isso que Paulo, eu estou esquecido qual é a carta que ele disse que, ele diz, vou parafrasear, eu tenho que dar leite para vocês ainda. Continuar. Coríntios, né? Coríntios. Ao invés de estar dando um alimento sólido. Porque vocês não querem avançar. E esse não querer avançar entra nessa situação que a gente leu aqui de eventos finais. Então, porque assim a gente vê o estado também de mornidão na igreja hoje, né? Porque as pessoas, elas se... Falta de interesse de buscar. Então, assim, se hoje nossas igrejas, no geral, né, estivessem estudando a justiça de Cristo, a mensagem para o nosso tempo, a verdade presente. De maneira aprofundada. Não, de maneira aprofundada, né? E não só um estudo teórico, mas também buscando o poder de Deus para colocar aquilo em prática em nossa vida. Seria tudo diferente. Mas por que hoje há um estado de mornidão tão grande, onde Cristo está de fora, batendo ao coração, né? Porque a palavra de Deus, ela não é estudada. E onde ela não é estudada, não há poder. Então, por isso que cada vez nossos cultos são mais, digamos assim... Tem uma citação de Ellen White, né, que é muito forte, que ela diz assim, em Testemunhos Seletos, volume 2, né, página 337, que ela diz assim: homens e mulheres
Estão nas últimas horas de graça. E, no entanto, são descuidados e ignorantes. E os pastores não têm poder para despertá-los. Eles próprios dormem. Pregadores sonolentos, pregando a um povo adormecido. Então, esse é o estado da igreja. Por quê? Porque não tem a busca pelo conhecimento. Exatamente. E a busca pelo conhecimento, se é a palavra de Deus que nos purifica, né? O poder que vem da palavra de Deus. Se ela não é estudada, só fica naquela superficialidade. Muitas vezes, não estou aqui fazendo uma crítica, mas é uma constatação da realidade. Muitas vezes vamos para a igreja e a sensação que se tem é que se houve uma palestra, mas não a ministração da palavra de Deus, o poder da palavra de Deus. Não estamos... Exatamente. Ellen White diz assim, há muitas verdades preciosas, mas o que o rebanho necessita é a verdade presente. E qual é a verdade presente? Cristo em vós, a esperança da glória. É a mensagem do terceiro anjo, a mensagem da justiça pela fé. Então, o povo não é despertado e não avança porque a palavra de Deus tem sido deixada de lado. E isso é uma responsabilidade que vem da membresia, né? Fica se esperando também só o alimento vindo do outro. E pelos membros não buscarem, ficarem com aquele estudo superficial, por algumas verdades que já é comum em nosso meio, não avançarem, eles não são despertados. E Laodiceia permanece, né, no estado de mornidão. Tem algumas frases que Ellen White usa para esse tipo de situação, para as pessoas que vivem assim, chamam elas de anões espirituais, não se desenvolvem, e também chamam elas de papagaios, porque só fazem repetir o que ouvem. E estão terceirizando A fé, né? a fé, consequentemente a salvação. O que é que eu estou querendo dizer com isso, terceirizar? Só esperam que alguém venha e ensine a ela. Elas não conseguem ir até a palavra de Deus, até o Espírito de profecia. Ellen White falou sobre Jones e Wagner que receberam a mensagem. Aí elas querem ouvir alguém pregando sobre Jones e Wagner. Mas elas mesmas não Elas não querem ir na fonte, né? Porque o mesmo que serve para a Bíblia, nós temos que ir. Certo, existe a fase que a gente chama de bebês espirituais, neófitos, que precisa, sim, tem um momento que precisa que alguém venha te explicar. Aconteceu ali, né, entre Filipe, né, e o eunuco. E o eunuco. Tem sim, a gente não está desmerecendo, a gente mesmo aqui está ministrando a palavra. Alguém vai assistir esse vídeo, nunca ouviu falar essas coisas, mas ela deve ficar somente com o que a gente está dizendo, não. Ela tem agora que dar os passos dela. Ela tem que se tornar uma bereana. Então, Porque... quando, só rapidinho, só para finalizar essa questão, assim, quando a gente vê que os adventistas receberão, né, os juízos de Deus, então será que esse povo foi ministrado grande luz? Então, ele vai ser responsabilizado dessa grande luz, porque ele, claro que as pessoas que tinham acesso, a gente também não sabe como é que a verdade muitas vezes chega àquela pessoa. Mas aquelas pessoas, como diz, né, aqueles que tiveram a oportunidade dentro do nosso meio para conhecer essas verdades, mais de 100 mil páginas do Espírito de Profecia, né, o Jones e Wagner trazendo aquela mensagem poderosa. E, no entanto, se perecer é porque realmente fez a escolha de não buscar, né, por si mesmo. Exatamente. Porque Cristo está a ponto de vomitar a igreja de Laodiceia. Porque ela mesma não busca por si só, né? A grande maioria dos membros não busca por si só. E por isso que o Senhor dá aquela advertência lá, né? De que ele está a ponto de vomitar. E nós estamos vivendo numa era que já está sendo administrada para todos nós grande luz. Vamos estar todos indesculpáveis naquele grande dia. E tem uma passagem do Espírito de Profecia que é clássica e que a gente nunca parou para pensar nisso. Que é uma visão que ela teve das bolas de fogo caindo, e que alguém diz, nessa visão ela ouve alguém dizendo assim, eu sabia que iria acontecer, mas não sabia que seria tão rápido. E também tem uma parte que diz assim, vocês sabiam dessas coisas e não nos contaram. Por que essas pessoas, elas não estão inocentes? Embora estejam dizendo que vocês sabiam, por que não nos contaram? Por quê? Porque elas estão perdidas junto com os que sabiam e não contaram. Porque não era só para esperar os outros contarem. Ela tinha que buscar. Ela tem a culpa dela também. Aquelas que tinham conhecimento e não disseram têm uma culpa a mais, né? Redobrada, né? Mas aquelas que estão dizendo para ela, vocês sabiam e não nos contaram, com certeza Deus vai dizer por que você não foi atrás, por si só. Porque você esperou que eles viessem até vocês. Você não vai em busca de ganhar o seu ganha-pão? Por que você não vai em busca da palavra? Você não aprende a andar sozinho? Tá nessa fase aqui, você depende dos pais. Mas chega uma hora que começa a andar sozinho. Vê o exemplo dos magos, né, que vão até Cristo.
A nação de Israel, ninguém estava esperando o E eles Messias. vão o ainda, né? Messias. E eles ainda vão primeiro até a nação, pergunta, mas vê tudo confuso, né? Aí, se eles fossem pessoas que dependem dos outros, eles iam ficar, então, já que vocês não sabem, eu vou esperar vocês saberem aí. O É, Então, vocês voltava que são a atrás, nação né? escolhida, vocês que estão têm os sabendo, oráculos. Então, se vocês não sabem, então a gente deve estar enganado, alguma coisa do a tipo. gente Mas vai não, ficar eles esperando. foram buscar. Mas eles eram tão, assim, sedentos, né? E honestos e sinceros que disseram, não, vocês não estão sabendo mais que a gente está sabendo, então vamos atrás. Nós estamos sabendo porque estudamos e Nós Deus, por nós mesmos. Deus nos revelou. Era Então isso temos que eu ia dizer convicção agora. disso. Eles só souberam porque estudaram. Isso. Diferente do povo de Israel, que tinha todo ali todo o acesso, né? E esse texto cabe para aquela nação naquele momento. Eles tinham a oportunidade, né? Mas eles não quiseram compreender. Isso. É. E aí, ó, temos mais 2 textos aqui que são mais especificamente sobre as crianças, né? São também textos bem conhecidos entre os adventistas, mas principalmente pelos da verdade presente. Mas que, para concluir, dizem o seguinte para a gente. Esse primeiro texto diz assim, ó. Ao surgirem os pequenos, imortais. Então essa é uma visão que Deus deu a ela vendo, né, as futuro. crianças sendo ressuscitadas, né, de seu leito poente, imediatamente seguirão caminho voando para os braços maternos, reencontrar-se-ão para nunca mais se separarem. Aí diz isso aqui, ó, muitos dos pequeninos, porém, não terão mãe ali. Olha que interessante. Não se salvar, mas os pais se perderam. Os pais se perderam. Porque tem uma teoria de que meio que tornaram isso obrigatório. De que só vai uma criança que morre, um bebezinho que morre, só morre salvo se os pais Se salvarem. Eram fiéis a Deus, né? Mas se eram filhos de ímpios, gentios e de alguém que não vai se salvar, elas também não vão. Mas aqui está dizendo que tem crianças que não vão ter os pais lá. Uhum. Né? Levando em consideração tudo que a gente aprendeu até agora, a gente consegue entender isso aqui. E esse texto é um texto, assim, que de certa forma ele é conhecido. Uhum. Né? Não é um texto que aí, nossa, é um texto que não foi traduzido, nunca né? Nunca tinha visto. Mas é. Livro antigo já em português. Continua dizendo: em vão nos pomos à escuta do arrebatador cântico de triunfo por parte da mãe. Os anjos acolherão os pequeninos sem mãe e os conduzirão para junto da árvore da vida. Então teremos sim crianças ali que, embora os pais não tenham se salvado, estarão salvas. Isso por quê? Por causa de tudo que a gente aprendeu até agora. Para mim não ter que estar repetindo, né? O outro texto, que ainda está nesse mesmo livro, Mensagens Escolhidas, volume 2, também está lá em Eventos Finais, né? Esse texto aqui é muito interessante. É um relato sobre uma criança, né? Tem alguns detalhes importantes aqui, que ajudam a gente a entender tudo que a gente estudou até agora também. Diz assim, ó. Quanto ao caso de A, essa palavra A se refere ao indivíduo, né? Vós o encarais como é agora e deplorais sua simplicidade. Ele não tem consciência do pecado. Olha que interessante. E a gente entendeu que Deus não leva em conta o tempo da ignorância. E fez expiação somente pelos pecados de ignorância. Então, esse personagem aqui, esse indivíduo aqui, não tem consciência do pecado. E não tem culpa e condenação. E nem condenação. A graça de Deus removerá, olha que interessante, essa imbecilidade hereditária e transmitida. Os defeitos que ele tem no corpo serão removidos pela graça. Na glorificação. Na glorificação, isso. E ele terá uma herança entre os santos na luz. Aí diz assim, ó, a vós o Senhor concedeu sanidade mental. Então, dá a entender, provavelmente se trata de uma criança especial com problema mental. Independente da idade, né?
Porque olha o que é que ela diz aqui, ó. Por isso que a gente não sabe que idade A tinha, né? Pelo que diz respeito à faculdade do raciocínio, A é uma criança. Não existe, né? Adultos Adultos deficientes mentais que a são gente crianças. mesmo, naturalmente, diz Considera assim, fulano é um- como uma criança. é um bebê. É, fulano é como uma criança. E ela está dizendo aqui, ele não tem consciência do pecado. Por quê? Porque ele é como o quê? Uma criança. Uma Aqui ela diz, ó, é uma criança. Então ela está comparando um indivíduo que tem problema mental, que a gente não sabe a idade aqui, porque não está dizendo, como uma criança. E, consequentemente, ele não tem consciência do pecado e ele estará entre os salvos. Por quê? Porque ele é como uma criança. Mas possui também a submissão e a obediência de uma criança. Interessante. Então, deixa bem claro tudo que a gente aprendeu até aqui e que, embora haja textos que dê a entender de que os filhos dos ímpios não irão se salvar, mas eles não irão se salvar por quê? Aí você leva em consideração tudo que a gente ensinou até agora e você vai chegar à conclusão do porquê, né? Então, um bebê, como dessa imagem da capa, ele não tendo consciência, ele não sabe o que está fazendo, ele diante de Deus, ele permanece sem culpa, Sem condenação. sem condenação. Inocente, né? Eleito à vida eterna. Por quê? Por causa do sacrifício, do penhor que Cristo fez, antes mesmo que ela existisse, né? Então que essas verdades que a gente aprendeu aqui se tornem cada vez mais claras. A gente sabe que terão os que vão encontrar pelo em ovo, né? Infelizmente, as pessoas, elas, como Alan falou, tem gente que faz questão de permanecer no erro para permanecer iludido. Por quê? Porque não quer abandonar É o seus orgulho, erros. né? Porque muitas vezes é a defesa da sua ideia. Você não quer voltar atrás naquilo que você defende. E não necessariamente a verdade bíblica. Porque assim, a gente precisa entender que tem textos que parecem ser contraditórios, mas eles precisam entrar em uma harmonia. Porque a gente sabe que a Bíblia não se contradiz. O espírito de profecia também não se contradiz, né? Que é o mesmo espírito que inspirou os profetas. Então, assim, a gente precisa entender que muitas vezes, quando a gente traz um assunto, não que nós sejamos os donos da verdade, mas a gente traz um assunto aqui, claro, não, mas veja, mas aqui ela diz isso e isso. Não, então esses textos precisa ter a humildade de juntar o texto e entender o que ela quer dizer. Por quê? Porque ela não pode se contradizer. Ela não pode, num texto, falar uma coisa e depois ela falar outra. Porque muitas vezes pega só uma citação isolada, mas não leva em consideração todo o contexto que foi É o escrito. mesmo que esses teólogos evangélicos fazem com os escritos de Ellen White. Exato. Ellen White diz isso aqui. Pega algo isolado dela, em relação à questão dos negros, né? Olha o que Ellen White fala. Ela era racista. Isolou a citação do seu contexto. É racista. Só que quando você vai ler o texto dentro do contexto, vai pegar outras citações, você vai entender o que é que ela estava querendo dizer com aquilo dali. E a gente vai ver que ela não era racista. Exatamente. Exatamente. Então é isso. Mais um assunto pela graça de Deus. A gente não esgotou o assunto. O assunto é extenso demais. Inclusive a gente vai passar a eternidade aprendendo sobre isso. Mas é suficiente, né, para a gente ter uma boa noção do caminho que a gente deve trilhar, né, daquilo que a gente deve aceitar, né? Exatamente. E é como eu falei aqui no comecinho, né, desse podcast. O que a gente traz para vocês é um assunto assim, resumido. Não dá pra gente trazer tudo, porque senão daria muitas horas. E também pra gente deixar aí para vocês um gostinho de eu quero aprender mais. Eu quero saber mais sobre esse assunto e buscar aí na palavra de Deus, orar e estudar a Bíblia e o Espírito de Profecia. Então a gente agradece a vocês por ter ficado conosco até o final. Que Deus te abençoe grandemente, a você e a toda a sua família. Reforço que se você ainda não é inscrito em nosso canal, se inscreva, ative o sininho para que você possa receber notificações todas as vezes que sair vídeo novo, em todas as vezes que sair assunto novo, tá bom? Compartilhe também com seus amigos e familiares para que eles também possam aprender junto com você e junto aqui conosco. Deus te abençoe grandemente e até o próximo podcast, se Deus quiser.